nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 17. Versículo de 1. Versículo 1 fala assim: Então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Queribe, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Então fez conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro de Queribe, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Os irmãos, podeis assentar. Esse livro ele tem falado muito ao meu coração ultimamente, principalmente esse capítulo de 1 Reis, ele tem falado muito ao meu coração. E eu queria destacar algumas coisas desse capítulo. Eu queria destacar esse lugar aonde Deus mandou Elias ir. Primeiro, todos nós conhecemos a história de Elias. Elias sai meio fugido pela mulher de Acabe, e Deus pede a Elias para ir à beira do rio, à beira de um riacho. E é interessante que Deus fala assim: esconde-te ali. Há momentos na nossa vida que Deus pede para nós nos esconder. Há momentos na nossa vida que Deus, ele nos esconde debaixo da mão potente dele. E Salmo 91 nos fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E eu gostaria de falar sobre Queribe. A palavra Queribe, ela vem do hebraico, que significa um corte, uma separação. Tem momentos na nossa vida que Deus faz separação, nos leva para uma separação. Há momentos que parece que nós precisamos ser cortados um pouquinho de algumas coisas interiores dentro da gente. E Deus, ele fala com Elias: Elias, se esconde ali. Agora Deus sabia, porque aquela área, naquele lugar, naquele riacho, era um riacho que descia para o Jordão. Era uma das veias. E na época que não chovia, aquele lugar ele se secava. Já era normal dele se secar. Não era algo extraordinário ou não algo totalmente diferente. Ele se secava. Eu moro em sítio. E quando não chove, nós temos nascente dentro do sítio. E quando não chove, aquelas águas, elas se secam. E a gente fica pedindo ao Senhor que chova um pouco, para que aquelas águas elas possam brotar novamente com força.
E isso aconteceu com Elias. Mas a Bíblia nos fala que naquele fluente que vinha, é bem interessante que vinha para o Jordão, e o Jordão ele joga as águas para o mar da Galileia. O lugar onde Jesus ele ficou à beira para pregações, as maiores pregações do Senhor Jesus. Mas no mar da Galileia aquilo se deságua para o mar morto. E é bem interessante que Deus pede para Elias, se esconde Elias, neste lugar. E de repente aquelas águas elas se secam. E quando aquelas águas se secam, Deus fala com Elias, dá uma ordem. Agora Elias, não é hora de você se esconder. Agora eu quero que você vá até Serepta, que é de Sidom, e ali habite naquele lugar. Há duas coisas bem interessantes. Primeiro, Deus pede a Elias para se esconder, mas depois ele leva Elias para habitar em algum lugar. E é dessa forma que o Senhor Jesus, ele também faz com a gente. Muitas das horas ele nos esconde, mas outras horas ele nos leva para uma habitação. E eu gostaria de falar que Queribe, quando eu estava estudando pela manhã, essa palavra, e o Senhor falou, vá de novo à 1 Reis. E o Senhor me parou ali. O Espírito Santo, ele me trouxe Queribe, não como um lugar de seca, mas esse esconderijo que nós precisamos em Deus. Esse lugar que nós precisamos estar no Senhor. É um esconderijo. Senhor Jesus, ele falou assim, Pai, assim como eu sou um contigo, eles também são um comigo. Então, que nós possamos estar escondido à sombra do Altíssimo. Maria, quando o anjo foi falar com Maria, Maria, você vai ter um filho. O anjo fala assim, e a sombra do Onipotente te cobrirá. Essa sombra do Onipotente nos cobrindo é proteção total. E tem horas na nossa vida que quanto mais a gente se esconde nele, mais a gente quer ficar escondida nele. Porque é lugar seguro. É lugar que, apesar que nos movimentos da vida, que são fatos da nossa vida, nós sabemos que a água, ela, uma certa hora, ela vai secar aquelas águas da beirada do riacho onde nós estamos. Mas quando nós estamos nele, ainda que a água se seque, não falta nada para nós. Porque ele é água viva. Ele brota a cada dia. E eu estava ali, e eu estava pensando, Senhor, quão bom é nós estarmos contigo. Quão bom é nós estarmos inseridos nessa oliveira verdadeira. Porque quando nós estamos inseridos nessa oliveira verdadeira, nós somos apenas os ramos, mas nós não somos nós que decidimos pela nossa vida. Não somos nós que falamos, olha, você vai para aqui, eu tenho vontade de ir para ali. E quantas das vezes o Senhor muda o curso da nossa vida? Porque Ele quer que a gente se esconda nele. Agora é bem interessante que Serepta, aonde Deus pede para Elias ir, agora Elias, a água secou, eu não quero que você se esconda. Eu não quero que você se esconda. Eu quero que você habite ali. Eu preciso que você habite em um lugar. Porque há momentos na nossa vida que nós precisamos habitar. Habitar em um lugar. E Serepta quer dizer lugar de fundição. Lugar de habitação, esse lugar de fundição. Aonde nós somos provados, passado pelo fogo. E esse fogo, ele não nos consome.
aonde nós somos, Deus ama provar a nós. Deus ama provar. Quando nós entramos nesse fogo, não pela nossa capacidade, mas é porque Ele entra conosco. Foi o caso que aconteceu com aqueles 3 homens. Foi jogado num fogo e o rei falou assim: olha, colocamos 7 vezes mais esse fogo. Porém, eles não entraram sozinhos. Eles entraram, mas o 4º homem entrou com eles. E esse 4º homem, ele tem entrado na nossa vida. E esse lugar de Serepta, que é o lugar de fundição, não pense que nós não passamos pela fundição de Deus, porque todos nós passamos por ela. Todos nós passamos por esse lugar. Mas é interessante que a Bíblia também fala que este lugar de Serepta, ele é em Sidom. E Sidom que é lugar de caça. Quando nós passamos por essa fundição, é como se os nossos olhos, é como se as nossas mãos, é como se os nossos pés, o nosso coração, o nosso entendimento, ele só pensasse numa coisa: agora eu preciso caçar. Eu preciso trazer. Eu preciso apanhar. E Jesus, ele falou assim: olha, eu vos farei pescadores de homens. Essa caça nossa é pescador, é ser pescadores de homens. É nós lançarmos a rede e vermos os peixes voltando para a gente. É dentro da gente esse rio ele fluir. E algo que eu tenho pedido ao Senhor, porque teve um dia, dentro da minha casa, eu fui dar uma faxina num quarto e eu comecei a mover os móveis. Eu movi todos os móveis da casa e botei daquele quarto e botei para o meio. E quando eu fiz aquilo, aquele quarto ele deu um eco. E o Espírito Santo naquele dia ele ministrou comigo: Cremilda, permita que dentro da tua casa eu mova os teus móveis, para que a minha voz ela possa ecoar. Quando a voz do Senhor ecoar dentro de mim, quando a voz do Senhor ecoar dentro de vocês, a glória dele, a glória que nós cantamos, ela vai se manifestar. Porque não é a minha voz, não é a voz do irmão, não é a voz da irmã, não é a voz de ninguém, mas é a voz dele. É aquela voz que vem como trovão, quebrando todas as coisas, todas as barreiras, quebrando todos os impedimentos que nós temos, mas que ele não tem. Ele quebra cadeias, ele quebra sentimento, ele quebra orgulho, ele quebra decisões que nós pensamos que estamos certos. Porque a voz dele é poderosa. João 17, Jesus ele falou, 17:22 fala assim: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Olha Jesus falando. A glória que ele recebeu de Deus, Jesus embutiu dentro de mim, embutiu dentro dos irmãos. Porque quando ele subiu, ele falou assim: olha, eis que eu vos deixo o Consolador para que estejais convosco até a consumação dos séculos. Para que sejam um, como nós somos um. João 17, Jesus intercedendo por nós. Então, quando essa glória vir, porque não sou eu que trago a glória, não é ninguém que traz a glória, ela se manifesta.
E quando ela se manifesta, eu não preciso fazer nada. Quando ela se manifesta, eu não preciso cantar. Quando ela se manifesta, eu não preciso falar. Quando ela se manifesta, eu não preciso orar. Porque a glória do Senhor que se manifesta, ela atua dentro dos corações, ela atua dentro das pessoas, ela atua em cura, ela atua em libertação. É a glória do Senhor. Isaías 49, que fala assim: e fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu. Me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua alvagem. Me pôs como uma flecha. Eu sou flecha na mão do meu Pai. Vocês são flecha na mão de Deus. Nós somos flechas. E quando eu penso nisso, que eu só estou escondida na alfagem do meu mestre, do meu Pai, do meu Senhor, para que Ele, na hora certa, Ele me puxe e me lance. Porque a glória dEle é que vai se manifestar. Às vezes nós pensamos, nós temos que fazer assim, ou nós temos que fazer daquela outra forma. Como vamos fazer? É apenas clamar pela glória dEle. Que venha o teu reino neste lugar. Pai nosso fala assim: Pai nosso que estás no céu, santifica-nos. Que venha o teu reino dessa terra, assim como é no céu. Então, quando a glória dele se manifestar nessa terra, quando a glória dele se manifestar sobre a nossa vida, nós vamos ver que nós nem somos necessitados. Nós não somos necessitados. Às vezes, nós pedimos tanto, nós clamamos tanto, nós choramos tanto. E quando Ele se manifestar na nossa vida, nós vamos ver que era tão simples. É só a gente entrar nele e deixar Ele fazer. É só a gente se esconder nele e deixar Ele fazer. Porque ao seu tempo Ele nos chamará. Ele nos chamará para Serepta. Ao seu tempo Ele vai fazer a gente habitar em algum lugar. Ao seu tempo Ele vai fazer a gente habitar nos céus com Ele. Ao seu tempo. Ao seu tempo. Então não adianta às vezes a gente pensar que é da nossa forma. Zacarias entendeu isso. A Bíblia fala que Zacarias estava no seu turno. E olha que aquele sacerdote, cada um tinha um turno. E a Bíblia fala que depois de dias, Zacarias voltou para a sua casa. E a Bíblia fala que ele estava ali, oferecendo incenso, numa oração dentro do templo. Quando de repente, a glória do Senhor invade aquilo ali. E fala para Zacarias: Zacarias, você será pai. E a Bíblia fala que Zacarias não se conteve em pé. Ele se jogou, porque a glória invadiu o lugar, aquele templo. Quando a glória do Senhor invade as nossas vidas, quando a glória do Senhor invade o ambiente onde a gente está, todos o nosso corpo, ele adora o Senhor. Nós adoramos com o nosso olfato, nós adoramos com o nosso paladar, nós adoramos com a nossa visão, nós adoramos Ele com todo o nosso corpo. Agora existiu também outra pessoa que viu a glória do Senhor muito de perto, além de Moisés, e de não dizer de Moisés. E como foi lido, que subiu ao monte, e a nuvem abaixou e a glória envolveu Moisés.
Mas também existiu Isaías, no capítulo 6 de Isaías. A Bíblia fala que Isaías, ele começa a ver os querubins, os anjos voando. De repente, aquele lugar, e eu gostaria de ler Isaías 6, que fala assim: no ano em que morreu o rei Uzias, para vermos a glória do Senhor, é preciso nós deixarmos muitas coisas morrer. É preciso a gente matar muito o nosso eu. É preciso matar muitas coisas que estão infiltradas dentro da gente. Eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, irmãos, meus lembrete hoje, eu sou um pedaço, eu caminho com um pedaço da glória do Senhor. Está aqui dentro de mim, está dentro de você estampado o Espírito Santo, que é a glória dele, que é a glória dele. E eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, faça dos meus braços a tua extensão. Faça das minhas mãos a tua extensão. Faça dos meus pés a tua extensão, Senhor. Porque nós queremos manifestar a glória dele por onde nós andarmos. Nós queremos ser diferenciados aonde nós formos. Porque aonde nós formos, se a gente deixar ele se manifestar, com certeza, nós veremos muitos e muitos milagres. Nós somos milagres vivos. Nós somos milagres vivos na nossa vida. Hoje à tarde, eu e a pastora Ana estávamos comentando quantos milagres, quantas vezes nós vimos a manifestação de Deus na nossa vida. E nós continuamos vendo. Às vezes, nós estamos assim, como meio olhos fechados, achando que de repente, o irmão tem um pouquinho mais do que eu. Mas é porque, se a gente se ajogar diante do Senhor, Ele nunca deixa a gente sair da presença dEle da mesma forma. Se a gente se ajogar aos joelhos dEle, Ele nunca permite que a gente saia da forma que nós entramos. Hoje, quando eu estava conversando de manhã com a minha filha falou comigo que ela precisa estar dentro do hospital para ver se é a profissão que ela quer. E ela usou uma expressão: eu vou estar na sombra dos médicos. Então, que nós possamos estar à sombra de Cristo, à sombra do mestre dos mestres, à sombra do médico dos médicos, à sombra daquele que desceu, se fez homem, se fez o verbo, se fez homem. E a Bíblia fala que ele habitou no meio de nós, o puro no meio do impuro. Porque na hora que o puro ele toca, ele limpa o impuro. Ele limpa o impuro. Então que nós possamos ter o nosso coração aberto para que a glória ela venha sobre a nossa vida, para que a glória ela venha sobre a nossa casa, para que a nossa mesa ela seja uma extensão desse púlpito, dentro da nossa casa, que nós possamos ensinar os nossos filhos, abraçar os nossos filhos.
Que a glória dele seja em todos os lugares, que a glória dele possa se manifestar dentro do nosso trabalho, que a glória dele possa se manifestar dentro do ônibus, dentro do trem, da onde nós estivermos. Porque quando nós permitirmos, ele se manifestará. Porque ele já tem se manifestado no nosso meio. João 1. Jesus, ele fala para Natanael. Quando Natanael, ele olha e ele fala assim. Jesus fala assim, ó Natanael, porque eu te falei que eu te vi debaixo da figueira, você acreditou? E Jesus, ele fala assim, olha, coisas maiores do que esta, verás. Nós estamos numa época caminhando para a gente ver. Parece que nós estamos sendo um pouco perseguidos, um pouco não muito bem entendido. Mas nós estamos caminhando para ver o sobrenatural de Deus sobre essa face dessa terra. Nós estamos caminhando para ver aquele grande dia em que eu e vocês iremos subir, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e a gente não pode deixar essa mensagem. Que voltamos para o Senhor, porque a hora está vindo. O relógio, ele não parou. O relógio, ele está batendo, está nos seus últimos segundos. Então, que nós possamos ter em mente que o Mestre, ele está voltando. E a Bíblia fala que Jesus disse assim, ó, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nós temos visto o céu aberto, nós temos visto Deus operar, nós temos visto anjos subir, anjos descendo, nós temos visto anjos tomando as nossas lágrimas, levando diante do Senhor, nós temos visto anjo descendo com as nossas respostas. Então não vamos brincar de sermos apenas participantes do reino terrestre. Porque muito maior nós vamos começar a ver. Nós estamos em épocas de tempos difíceis. Nós estamos em épocas que nós temos que ter discernimento do Senhor para saber quem é quem, para saber o que é o que. Então não vamos deixar nos distrair, porque a glória dele vai se manifestar. E quando a glória dele se manifestar, não tem quem fale, olha, não é, porque trombeta soará, e num piscar de olhos, nós subiremos e estaremos com ele para todo sempre. Então não vamos nos deixar envolver com as coisas que estão aqui nessa terra. Buscamos as coisas celestiais, buscamos as coisas que são de cima. Nos ocupamos em buscar mais o Senhor. E às vezes nós perguntamos, mas a glória dele vai vir somente dentro da igreja? A glória dele vem em qualquer lugar. Quando eu me converti, isso eu comentei com a Fátima essa semana, o Senhor tem me lembrado muitas das coisas. Quando eu aceitei o Senhor Jesus, a glória dele veio dentro da minha sala, eu sozinha, quando eu clamei por ele. Eu não precisei estar no auditório, eu não precisei estar com outra pessoa, eu estava só eu dentro da sala. E a glória dele veio, e a glória dele trouxe alegria no meu coração. Porque é assim que o Senhor faz. Então vamos buscar, sabe, eu gosto muito assim. Às vezes a gente chega e minha filha veio depois de 4 anos me visitar. E tinha hora que eu agarrava no pescoço da minha filha. E teve algo que minha filha fez, que eu aprendi muito dentro da minha casa.
Depois de 4 anos que a minha filha não entrou dentro da minha casa, casou e logo foi embora. A minha filha entrou dentro da minha casa e ela teve a liberdade de abrir a minha geladeira e pegar o que ela queria comer. A minha filha teve a liberdade de puxar os móveis e chamar quem ela queria para dentro da minha casa. Mas a minha filha também teve a liberdade de agarrar, me abraçar, colocar a cabeça dela no meu peito. E essa é a liberdade que nós temos com o nosso Pai. Nós temos liberdade de saciar a nossa sede, a nossa fome com Ele qualquer hora do dia. Nós temos a liberdade com Ele de arrastar os móveis e fazer uma festa. Nós temos a liberdade na hora do sofrimento, na hora da angústia, na hora da perseguição, na hora que nós não estamos mais aguentando, de encostar no peito dEle e Ele nos acalentar. Então, irmãos, peça ao Senhor, manifesta, Senhor, a Tua glória neste lugar. Manifesta a Tua glória neste lugar. É esse lugar que precisa da Tua glória. É esse lugar que precisa estar cheio, transbordando da Tua glória. Quando nós entornamos água num copo, que mais a gente vai colocando, aquela água, se a gente não parar de virar o jarro, o copo ele transborda. Que a minha vida e a tua vida, ela possa transbordar a ponto que possa molhar por fora, que possa molhar aqueles que estão envoltos da gente, que possa molhar aqueles que estão necessitados, aqueles que estão aflitos, que nós sejamos resposta de oração de muitos. Porque quantos estão orando, pedindo, e o Senhor a quem vai nos enviar? Envia-nos, ó Deus, envia-nos. Mas nós não queremos partir sozinho. Eu não quero partir sozinha. Eu quero partir mais cheia da Tua glória. Eu quero ir, Senhor, mais cheio da Tua presença. Eu quero ir, Senhor, mais cheia da Tua palavra. Porque de certo eu habitarei em Sarepta. O Senhor, Ele irá nos enviar para Sarepta. E quando nós chegarmos em Sarepta, eu acho que a nossa mansão celestial, nós já estaremos tão parecidos com Ele. Tão parecido com Ele. Que Ele nos transformará. Mas eu não quero ser transformada só lá em cima. Eu quero ser transformada aqui embaixo. Eu quero começar a minha transformação aqui neste lugar. Eu quero que ao caminhar, não seja cremida que eles vejam. Eu quero que ao caminhar eles possam ver o meu Cristo. O meu Cristo que ressuscitou. O meu Cristo que ganhou a cruz. O meu Cristo que ganhou a vitória por amor a nós. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.